Irmãos, vamos estudar juntos nessa manhã mais um salmo glorioso da parte do Espírito Santo de Deus para nós. Nessa manhã, o salmo de número 101, os versículos 1 a 8. Salmo de número 101. Abra a palavra do Senhor e desde já peça ao Senhor que prepare o seu coração para receber a semente do Evangelho com alegria, com esperança, dedicando toda a sua atenção àquilo que vamos estudar nessa manhã. Salmo de número 101, os versículos 1 a 8, da parte do Senhor, assim nos dizem: Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pelas tuas doces palavras de vida eterna. Delas jamais podemos nos apartar. Queremos, pelo contrário, nos aproximar delas. Ajuda-nos, Senhor, a fazê-lo em santidade, em reverência e em total atenção para que possamos aprender de Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês já ouviram a expressão lei da mediocridade? Eu ouvi essa expressão pela primeira vez de um professor no ensino médio, na aula de História do Brasil. Era uma expressão que ele utilizava para descrever o espírito cultural que reinava entre naquela época a gente chamava de países subdesenvolvidos. Eu acho que hoje tem uma nova nomenclatura, como na América do Sul. A ideia é que existe uma lei da mediocridade, uma insuficiência na qualidade ética do trabalho e um rebaixamento no pensamento cotidiano das pessoas. E ele lá na turma estava ensinando para a gente que as pessoas alegam assim por diversos motivos, às vezes motivos históricos, porque fomos colonizados por nações burguesas que apenas queriam nos explorar. Por motivos sociais, sentimento de inferioridade em relação aos países de primeiro mundo, questões como pobreza, ausência de recursos, ausência de instrução, e esse tipo de sentimento ia perpetuando o papel de vítima das pessoas, né? E você sabe do que eu estou falando bem, talvez aqueles hábitos culturais dos quais nós nos envergonhamos, mas muita gente infelizmente faz. Corrupção, roubo, jeitinho brasileiro, já ouviu falar disso antes? A banalização das artes, na música e no geral. Mas eu lembro que esse mesmo professor dizia também que era hora da gente passar a ter firmeza de caráter, e parar de jogar a culpa nos nossos antepassados, na nossa história ou em terceiros, e assumirmos responsabilidade pelas nossas ações. Ele parecia quase um estadista dentro de sala de aula, falando essas coisas. Meus irmãos, isso me chama a atenção porque devemos admitir que existe uma versão gospel da lei da mediocridade. Quando uma pessoa se diz evangélica em nossos dias, já tem gente que olha torto, não é verdade? Nem sempre ser evangélico, ter esse título, é sinônimo de caráter ou de alguém que faz as coisas com excelência e com diligência. Pelo contrário, o testemunho da igreja evangélica talvez nunca esteve tão manchado como em nossos dias por escândalos em noticiários e pela conduta torta de muitos evangélicos por aí no dia a dia, que dão calote na praça, que prestam serviços mal feitos, que prometem, mas não cumprem, e ainda tem coragem de mistificar todas as suas ações usando Deus como bode expiatório, não é verdade? Meus irmãos, esse texto que nós estamos lendo hoje, este Salmo 101, nos mostra que esse jeitinho popular não é o jeitinho do nosso Deus.
que Deus é um Deus cujo caráter é santo, santo, santo. E ao ser assim, Ele mesmo eleva o nosso caráter e nos chama a refletir a grandeza da sua santidade ao mundo, nos tornando padrão dos fiéis e não vergonha dos fiéis, nos tornando sal da terra e luz do mundo por meio de uma qualidade ética que é confiada tão somente na graça e na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para nós alcançarmos isso. Essa poesia de 8 versos é um salmo da categoria de Salmos da Realeza, foi escrita pelo próprio rei Davi, e ele pode ter escrito esse salmo ainda no início do seu reinado, quando ele ainda estava estabelecendo para si e para os seus herdeiros os padrões que eles deveriam seguir e o tipo ideal de governante que eles deveriam almejar ser. E as pessoas que agora leem e cantam este salmo encontrariam os seus próprios desejos modelados pelo seu rei e gostariam de imitar o seu rei. Essa é a ideia deste salmo. E aqui Davi, e o Espírito Santo de Deus, através de Davi, nos ensina 3 grandes aspirações que eu e você devemos ter para a vida cristã, para nos tornarmos padrão dos fiéis. A primeira coisa é o comprometimento pessoal com a integridade. Comprometimento pessoal com a integridade. Segundo lugar, a transformação ética da nossa vida pública, quando rejeitamos a iniquidade e abraçamos a verdade. E em terceiro lugar, a graça divina, a única graça divina que nos capacita a não sermos medíocres na nossa obediência. Comprometimento pessoal, transformação da vida pública e a graça de Deus para não ser medíocre. Essas são as 3 coisas que nós veremos. Em primeiro lugar, esse comprometimento pessoal. Olha o que ele diz no versículo 1. Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. O rei Davi se rejubila em cânticos de alegria por 2 importantes atributos da pessoa de Deus, que ele diz aqui. O primeiro é a bondade de Deus. Essa palavrinha hebraica super preciosa dentro da poesia hebraica, que é hesed, que é, às vezes a gente quando traduz como bondade, a gente perde um pouco a dimensão do que ela significa. Ela não é somente bondade, é o amor pactual, longânimo, paciente de Deus, que Ele vem provando vez após vez com esse povo de Israel na sua história. Um povo que desiste de Deus várias vezes, mas um Deus que não desiste do seu povo. Esse é o amor, essa é a bondade de Deus. E Ele exalta esse caráter do Senhor. A segunda coisa que Ele reconhece é a justiça, bondade e justiça. De que os juízos de Deus são coerentes, de que Deus não é, como eu falei na outra semana, um déspota arbitrário, um maluco, um tirano, não. Ele é um Deus equilibrado. Um Deus que faz tudo de forma perfeita, que recompensa a justiça, o justo, que pune a injustiça. E tudo isso para o salmista serve de inspiração para ele. Veja o que ele diz no versículo 2. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Em outras palavras, eu quero ser igual ao meu Deus. Deus não é apenas uma inspiração distante para Davi, meus irmãos. Ele quer seguir ali juntinho do jeito de Deus. E ele sabe que ele não pode fazer isso sozinho. Ele anseia que o Senhor o ajude nessa tarefa. Veja, ele diz aí ainda no versículo 2, ó, quando virás ter comigo? Meus irmãos, a imitação do caráter divino não é algo que possa ser fabricado artificialmente. Somente o próprio Deus pode ajudar o rei ou qualquer pessoa a ser um justo genuíno, e não um justo falso, um justo de aparência. Davi aqui, meus irmãos, está fazendo um compromisso pessoal de integridade. Algo que é muito concreto para ele, que ele deseja que tenha uma expressão concreta na sua vida. Veja os vários componentes que ele passa a mostrar nos versículos 3 e 4. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Ou seja, no meu íntimo, eu recuso a olhar 2 vezes para qualquer coisa que seja inútil, para qualquer coisa que seja corrupta. Ele diz, aborreço o proceder dos que se desviam. Novamente ele está falando, no meu coração, eu não seguirei, provavelmente ele está pensando aqui na idolatria dos deuses de Canaã, eu não seguirei, no meu coração eu vou ser diferente. Eu vou adorar exclusivamente ao único e verdadeiro Deus, eu evitarei a contaminação.
Ele continua dizendo: longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Você percebe? Ele está fazendo uma série de resoluções pessoais que nascem dentro do seu coração. Meus irmãos, hoje em dia, as pessoas, a gente vive numa sociedade de resoluções. Você já parou para prestar atenção nisso? Perder peso e fazer mais exercícios estão no topo das listas das pessoas. Eu não sou profeta nem filho de profeta, mas sei que dieta e academia estão nas suas metas de vida. Logo em seguida, talvez você poderia acrescentar algumas outras que são populares por aí, né? Fazer algum curso. Meta, vou fazer um curso para melhorar no meu emprego. Vou fazer alguma coisa para melhorar a minha renda. Vou aprender a falar uma outra língua. Vou viajar o mundo. Eu tive a oportunidade de, agora na viagem à África, conhecer um dos pastores presbiterianos da Igreja Presbiteriana de Alphaville, reverendo Rafael, que me choquei quando eu descobri que o Rafael e a sua esposa estão caminhando para bater um recorde no Guinness Record de ser o primeiro casal a ter viajado todos os cento não sei quantos países do mundo antes dos 30 anos de idade. E eles são patrocinados para fazer isso e tudo mais. Eu falei: nossa, Rafael, você é uma pessoa maluca. As pessoas fazem metas. Cada um de nós faz metas de vida, e nós temos metas o tempo inteiro. Mas, meus irmãos, é impressionante quando olhamos para as nossas metas, e nós passamos a ver que nós reunimos uma quantidade tremenda de força, de vontade, de autoexame, de autodisciplina, na tentativa de parecermos melhores. Mas eu te pergunto, qual é a melhora que Deus realmente quer de nós? Qual é o compromisso que Deus realmente quer de nós? Porque o próprio apóstolo Paulo já havia dito a Timóteo, no texto que nós lemos hoje de 1 Timóteo, ele disse: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade tem promessa da vida que agora é e da que há de ser. Se você faz academia hoje, o seu corpo só fica bom para hoje. Mas a piedade é a academia do corpo e do coração para a vida eterna. Meus irmãos, quando o famoso teólogo Jonathan Edwards escreveu as suas famosas 70 resoluções, ele era apenas um jovem, um tanto inseguro do seu futuro. E Jonathan Edwards era um jovem de muitos talentos, e ele não tinha poucas opções diante da sua vida. Seu pai e seu avô eram pastores, assim como alguns outros tios na sua árvore genealógica. Jonathan Edwards teve uma educação de primeira classe, uma das melhores naqueles dias, e ele estava muito bem preparado agora para viver nos corredores da academia. Ele ainda tinha uma quedinha pela ciência, ele era bom nisso, e talvez até pudesse ter seguido nessa direção, mas nesse momento da sua vida ele era apenas um jovem pastor. E diga-se passagem, um jovem pastor de 19 anos que de repente se viu longe da sua terra natal, e estava no meio de uma igreja dividida, uma igreja presbiteriana em Nova York, e vivendo ali uma vida extremamente conturbada e sem direção. E em meio, meus irmãos, a toda essa incerteza e esse fluxo, esse jovem precisava de um abrigo seguro, ele precisava de uma bússola que mostrasse para ele qual o caminho a seguir. E então Jonathan Edwards teve uma ideia, ele começou a escrever, ele tinha um pequeno e humilde diário, e ali ele começou a escrever algumas diretrizes de vida, que ele chamou de resoluções de vida. Como viver intencionalmente para Deus. E mal sabia, meus irmãos, Jonathan Edwards, que as suas resoluções pessoais e íntimas se tornariam uma referência para toda uma geração de homens e mulheres que desejam viver piedosamente. Você tem que ler as 70 resoluções de Jonathan Edwards. Você pode comprar um livro do Steve Lawson, pela editora Fiel, que fala sobre a vida de Jonathan Edwards. Meus irmãos, o nosso compromisso com a integridade, ele não surge repentinamente num projeto ambicioso e quase inatingível. Senhor, de hoje para amanhã eu vou me tornar um anjo. Não é assim, meus irmãos. Ele começa com coisas pequenas, numa série de compromissos de santidade menores e mais íntimos, que podem ser exercitados, inclusive, na própria vida prática do lar. Olha o que ele diz no versículo 2.
Na segunda parte, ele diz: portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Você está vendo? O que ele está falando? Eu quero fazer o melhor, Deus, a começar da minha própria casa, que é onde isso realmente importa, não é verdade? É na nossa casa que o nosso cônjuge conhece como nós somos. É na nossa casa em que o nosso caráter e as nossas promessas são verificadas. Se o nosso sim é sim, e se o nosso não é não. É na nossa casa que os nossos filhos observam as nossas inconstâncias e as palavras que utilizamos para nos dirigir uns aos outros. É na nossa casa que nós vemos como anda o uso do nosso tempo e do nosso dinheiro, o tempo que você leva no chuveiro, a enrolação para lavar a louça, ou consertar aquela pia que está vazando já não sei quantos meses. Se o jogo na TV é mais importante do que trocar a fralda do bebê, ou brincar com as crianças. Especialmente é na nossa casa que a gente verifica que distrações têm roubado o tempo de espiritualidade que nós deveríamos passar com os nossos familiares, não é verdade? Meus irmãos, é na nossa casa onde a verdade sobre nós vem à tona. Eu sempre digo, você quer me conhecer, vem morar comigo. E em uma certa medida, meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós conhecemos uns aos outros, morando uns com os outros, vivendo na vida uns dos outros, e parando de viver um evangelho de fachada, mas um evangelho que nos transforma no mais íntimo do nosso recôndito. Essa é a verdade de Deus. Por isso, meus irmãos, que a própria ideia da casa na Bíblia é um símbolo da consagração mais íntima do nosso coração. Você lembra quando o Senhor Jesus Cristo estava no Sermão do Monte, e Ele está falando sobre a vida de oração, e falando que os fariseus tinham uma vida hipócrita de oração, porque eles queriam aparecer e ser reconhecidos pelos homens, lembra? Aí Ele vira e fala assim: mas vocês, quando orarem, entrem para o quarto de vocês, e orem em secreto, porque o Pai que vê em secreto, te recompensará. Está vendo o que isso significa? O Senhor Jesus Cristo quer que comece lá no íntimo, de dentro, e depois se manifesta externamente, e não o contrário. Meus irmãos, nessa manhã, eu e vocês estamos sendo convocados pelo Espírito Santo de Deus a um novo compromisso pessoal de integridade. Como que está o seu compromisso de integridade pessoal com Deus? Ele está esquecido em algum momento na sua história? Ele está esfriado pelas circunstâncias da vida? Eu e você não podemos ficar dando desculpas do passado. Hoje o Espírito está falando à igreja, meus irmãos, amém? É hoje, é aqui, é agora. E quando ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração, como o povo de Israel, lá em Meribá. Nós estamos aqui hoje, nesse momento, e temos oportunidade de repactuar o nosso compromisso de integridade com o nosso Deus. Essa é a primeira coisa que tínhamos para ver. Mas em segundo lugar, meus irmãos, veja que isso agora tem uma implicação também para a vida pública. Que esse movimento de dentro vai para a vida de fora, na maneira como passamos agora a rejeitar o mal e abraçar o bem. O cenário muda totalmente. O rei Davi não está falando mais agora da sua casa, mas ele está falando da vida pública da corte, aonde ele pretende governar os seus súditos com a própria bondade e a própria justiça do Senhor. E isso para Davi foi um compromisso muito sério, meus irmãos. Isso incluía proteger os membros mais fracos daqueles que poderiam prejudicá-los. Existem aqui nesse texto pelo menos 3 formas de ação do rei Davi que nós precisamos pontuar. Primeiro, é a punição dele contra o mal, que ele desejava utilizar dos seus recursos judiciais contra aqueles que infringem leis específicas. Por exemplo, veja no versículo 7, uma categoria que ele usa, logo aí no início, é aquele que usa de fraude. Era um pecado passível de punição pela lei. No versículo 5, ele traz um outro interessante, ele fala aquele que às ocultas calunia o próximo, aquele que calunia o seu próximo secretamente. É interessante, né, como a nossa lei aborda algumas dessas questões. O livro de Levítico, capítulo 19, versículo 16,
Ele diz que aquele que fazia isso, aquele que falava mal do outro secretamente, estava, na verdade, perpetrando o pior tipo de ataque que existe contra uma pessoa. Me faz pensar que na guerra, existe, inclusive, mesmo sendo uma guerra, existe uma série de ritos que devem ser respeitados e não podem ser feridos, porque constituem um maior grau de traição. Quando, por exemplo, 2 generais de cada exército se encontram no meio do caminho para tentar resolver aquelas coisas ali, antes mesmo que os exércitos vão à guerra um com o outro, naquele momento de conversa, um não pode pegar a faca e matar o outro. É uma regra respeitada no mundo da guerra. E fazer isso é o maior grau de traição, inclusive de desrespeito das nações ao redor. E Davi está falando, esse tipo de coisa tem que ser tratada com seriedade. Ele, como rei, diz que agora ele irá destruir o transgressor. Essa palavra forte. A ideia de uma punição, de uma sentença condenatória que possa refrear e impedir esse tipo de coisa de ficar acontecendo. Ele vai limpar a cidade de Deus. A cidade santa de Jerusalém não vai ser cidade de transgressão impune. Pelo contrário, ele vai dar um jeito nisso. Mas existem, em segundo lugar, que algumas situações que o rei não tem uma punição legal para dar. Veja, quando ele diz no versículo 5, por exemplo, quando alguém tem um olhar altivo e um coração soberbo. O que você faz com uma pessoa que tem um olhar altivo e um coração soberbo? Você dá uma multa de trânsito nela? Outra categoria que ele usa aqui também, versículo 7, a segunda parte, aquele que profere mentiras, uma pessoa que tem o caráter assim. São falhas de caráter que demonstram que essas pessoas têm um desdém pelo pacto de Deus e pelo seu povo. Então o que Davi vai fazer? Aquilo que toda pessoa deveria fazer. Ele não vai coadunar com esse tipo de coisa. No mínimo, ele diz que, no versículo 5, ele não vai suportar tais pessoas. Isso é, ele não vai fingir que essas pessoas são agradáveis. Ele não vai ficar fazendo joguinho político. E ele também fala no versículo 7, que essas pessoas não residirão em sua casa, e nem ele na casa delas. Ou seja, ele não vai ter essas pessoas como amigos íntimos. Ele não vai ficar se sentando na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, isso é exatamente o que Deus espera de nós. Que a gente não fique coadunando com esse pecado popular. Davi levava isso muito a sério. E ao mesmo tempo, em último lugar aqui, veja que ele vai agora olhar com favor sobre os fiéis da terra. Olha o versículo 6, olha o que ele diz. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Davi não vai viver sozinho, ele vai se cercar de bons amigos, de bons servos. É com esses com quem ele vai morar, com quem vai ter intimidade. E esses mesmos serão seus servos, os ministros que ministrarão a ele. Meus irmãos, esse é o tipo de liderança que Davi almejava. Como um rei de Judá, um rei de Jerusalém, ele almejava dessa cidade um lugar feliz, um lugar santo, uma bênção para o mundo. E aqui nós temos uma aplicação muito clara, meus irmãos, que podemos extrair, de que o temor do Senhor produz governantes íntegros e justos. O temor do Senhor é a forma como governantes podem julgar com retidão. Eu vejo muita gente falando hoje em dia que nós devemos orar pelos nossos governantes, que nós devemos sim interceder em favor dos magistrados. Certamente, meus irmãos, isso é bíblico. Mas eu pergunto para vocês, pelo que nós devemos orar? Nós devemos orar apenas para que eles produzam boas leis? Isso não é coisa pouca. Que eles legislem bem? Apenas para que sejam justos? Não. Nós devemos orar para que o Senhor transforme o coração deles. Para que o Senhor gere temor a Deus no coração deles, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer um governante sábio? Você quer um presidente sábio? Você quer um presidente que não dá com a língua nos dentes? Você quer juízes no Supremo que não fiquem legislando segundo suas preferências? Você quer ministros e pessoas em todas as instâncias do governo que façam a coisa direito? Peça ao Senhor que converta o coração delas. Não fique orando somente pelas outras coisas que são importantes, mas ore pelas coisas centrais.
para que Deus mude e arrebate o coração dos nossos homens e mulheres à frente do país. Vocês creem nisso, meus irmãos? Eu lembro há um tempo atrás, e comentei isso aqui no púlpito, quando o presidente Lula ainda era presidente do país, que algumas pessoas falavam, a gente não devia nem orar por um homem desse. Eu falava, uau! Então você está indo frontalmente contra a palavra de Deus, que ordena que a bênção do Senhor repouse sobre todos aqueles que estão à frente do nosso país. Meus irmãos, nós não podemos subverter os mandamentos do Senhor para nós por causa das nossas preferências políticas. Não podemos. Se Ele está sobre nós, qualquer que seja o presidente, qualquer que seja o magistrado, Ele é a autoridade de Deus, para fazer a vontade de Deus sobre nós. É bom você orar por Ele, sabia? É bom você orar por Ele. Mas, meus irmãos, tem aqui um segundo aprendizado desse texto. De que a ética da vida pública e do trabalho é diretamente transformada pela ética do reino de Deus. Note que as virtudes da bondade e da justiça divina estão sendo agora testemunhadas nas ações mais rotineiras do rei. Estão reorientando todo o seu processo decisório. Meus irmãos, o que Deus quer para nós é que a ética do reino de Deus transforme a nossa ética diária, do dia a dia. Para pensar como que os evangelhos estão repletos de parábolas do Senhor Jesus Cristo, que o tempo inteiro estão reconfigurando a ética dos homens, e dizendo quais são as expectativas de Jesus para a vida dos homens nos seus trabalhos, profissões e ofícios. Isso aparece lá na parábola do administrador desonesto, na parábola do construtor de uma torre, na parábola do credor incompassivo, na parábola do juiz iníquo, na parábola, eu fiz uma listinha aqui, a parábola do rei que vai para a guerra, a parábola do rico sem juízo, a parábola dos talentos, a parábola dos trabalhadores da vinha. Em cada uma dessas parábolas e outras, nós vemos as expectativas éticas do Senhor Jesus Cristo para aqueles que dizem ser servos de Deus. E isso feito de forma muito concreta e muito clara. O pastor Tim Keller escreveu um livro muito bom chamado Como Integrar Fé e Trabalho. Excelente livro. E quando ele estava escrevendo esse livro, ele foi entrevistado e foi perguntado qual é o propósito do trabalho. E ele respondeu contando uma história de um ator de TV e teatro que havia se convertido dentro da sua própria igreja, lá na igreja Redeemer, em Nova York. E esse ator virou para o pastor e disse, olha, eu estou muito empolgado em ser cristão e desejo ser cristão em todas as áreas da minha vida, mas eu tenho algumas perguntas. E ele disse, que tipos de papel eu posso aceitar? Que histórias eu posso contar? Eu sei que eu não posso atuar, ele disse, eu sei que eu não posso atuar apenas em peças e filmes em que a pessoa vira um crente no final. Mas tem várias histórias que não parecem ser muito redentivas. Será que elas têm que ser redentivas para eu poder trabalhar em um filme, em um papel? E, meus irmãos, o pastor Tim Keller, nessa entrevista, ele não deu necessariamente uma resposta para essa pergunta, mas ele disse que esse mesmo tipo de indagação se aplica basicamente a todas as áreas de trabalho. Quando um vendedor aceita certos métodos de venda, quando um advogado dá preferência a certos casos e clientes em detrimento de outros, quando um médico pondera sobre as praxes não reguladas da sua profissão, em cada profissão e em cada vocação que não seja profissional, nós teremos um conjunto de perguntas sobre como viver aquelas coisas para a glória de Deus. E, meus irmãos, o que o Senhor quer que nós saibamos nessa manhã é, ainda que a Bíblia não trate detalhadamente de cada uma das possíveis profissões que existem no mundo, ela fornece, sim, os princípios morais de Deus que regem todas as atividades humanas debaixo do sol. Meus irmãos, é na vida da igreja que nós, de vez em quando, podemos fazer um simpósio de serviços, ou podemos fazer um workshop de empregos, e podemos refletir sobre certos núcleos de profissão, e como nós podemos ser crentes, sal da terra e luz do mundo nas nossas profissões. Quando nos apoiamos em irmãos mais experimentados, irmãos mais vividos, que já erraram mais do que a gente nos nossos empregos, mas também que têm trilhado o caminho do acerto, nós podemos aprender um tanto. Meus irmãos, a igreja não é teoria.
O evangelho tem que virar prática e rapidinho nas nossas vidas. Está na hora da gente conversar mais sobre esse tipo de coisa, sabia? A gente gastar mais tempo pensando em como ser sal da terra e luz do mundo lá na sua repartição pública, lá na escola onde você é representante de turma, lá no seu curso de História na UNB, no seu curso de Medicina na Católica, qualquer lugar onde você esteja. Nós devemos viver o Evangelho de Cristo sem vergonha, sem medo, e transformando a sociedade para a glória de Deus. Mas, meus irmãos, em último lugar, para tudo isso a gente precisa de uma boa dose de graça, não é verdade? Eu não sei, é impossível ler este salmo sem uma sensação de uma certa hipocrisia da parte do rei Davi. Porque se por um lado, meus irmãos, esses versículos, esses 8 versículos que nós acabamos de ler, parecem refletir as aspirações sinceras de um rei iniciante na sua vida real, mas depois que você conhece a vida do rei Davi, você sabe que muito disso pareceu bastante utópico, não é verdade? O próprio rei Davi não pôde viver à altura dos seus ideais, e ele fracassou vez após vez com seus súditos, com seus amigos leais, com Batseba, com Urias, com seus próprios filhos. Davi desobedeceu frontalmente à lei do Senhor em vários momentos da sua vida. E o exemplo que ele queria deixar para os herdeiros acabou sendo um dos piores exemplos. Porque quando você pega Salomão, a segunda geração, ele já está ali no limiar da apostasia, adorando outros deuses, criando altares para suas esposas e mulheres. Meus irmãos, isso é verdade porque o rei Davi é parecido com você, e você é parecido com o rei Davi. Nós estabelecemos resoluções, estabelecemos ideais, mas se tentamos cumprir essas coisas na força do nosso braço, a gente vai falhar. A gente é feito desse tipo de DNA, nós somos pecadores. Você sabia disso, que você é pecador? Qual foi a última vez que alguém te falou isso? Então eu estou te falando agora, você é pecador. Você é pecador. Por natureza, a nossa natureza é de falhar com as nossas resoluções, segundos depois, após termos estabelecido elas para nós mesmos. Quantas vezes no fim de ano você já fez isso, meu irmão? A partir do dia 1º de janeiro eu não como mais Chester. Mas no dia seguinte você já está comendo as sobras do dia de ontem, não é verdade? Nós somos assim. Nós não mantemos, porque o nosso caráter, a nossa moral é corrompida. E, meus irmãos, nós precisamos entender esse texto à luz da realidade do pecado, mas também precisamos entender esse texto à luz da realidade da graça. A Bíblia não se encerra no Salmo 101. Na verdade, o Salmo 101, que pertence ao 4º livro do Saltério, que envolve os capítulos 90 até o 106, esses capítulos já começam a apontar mais claramente de que esses salmos não eram sobre Davi, esses salmos eram sobre o filho de Davi. O filho de Davi, um outro rei, nascido em Nazaré, esse rei cumpre os 8 versículos à risca. Você conhece esse rei que eu estou falando? Você conhece o rei cujo coração foi sincero em sua casa, cuja vida inteira foi uma expressão do amor pactual de Deus e da justiça de Deus. Um rei que não se contaminou com a perversidade. Um rei que julga a todos com retidão. Meus irmãos, somente Cristo poderia ser o rei que Davi nunca foi. E o bom é que Jesus foi esse rei. A vida de Jesus, a sua obediência, como o autor de Hebreus fala no capítulo 4, versículos 14 a 16, fez de Jesus esse homem impecável, esse homem que se alinhou perfeitamente à lei que o próprio Deus produziu. E é impossível, meus irmãos, nós enxergarmos qualquer possibilidade de viver a vida que precisamos viver se não for pela graça do Rei Jesus. O Rei Jesus que governa sobre nós. Nenhum de nós pode cumprir quaisquer mandamentos da lei se não olharmos para Jesus
e estarmos em Jesus pela fé naquilo que Jesus fez e faz por nós. O apóstolo Paulo, meus irmãos, antes da sua conversão, ele se descreve como um homem que se achava muito justo aos seus próprios olhos. Mas quando o Espírito lhe revelou o que a lei fazia contra ele, ele se viu como o pior dos pecadores, como ele registra no capítulo 7 de Romanos. O capítulo 7 de Romanos é a derrocada de Paulo, é a admissão de culpa, é a confissão do seu pecado. Um dos principais ali, fariseus, mas um dos piores dos pecadores. Mas logo no capítulo 8, ele vira a chave do seu discurso, quando ele reconhece que Deus virou a chave da sua vida, e ele diz no versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou como Romanos 8 é um bom capítulo, meus irmãos. Eu lembro que no seminário eu tive que decorar Romanos 8 e falar diante da turma, foi uma prova, a gente tinha que decorar capítulos inteiros da Bíblia, e para mim caiu Romanos 8. Eu tenho esse capítulo internalizado no meu coração até hoje, meus irmãos. Porque é uma das expressões do amor de Deus por nós. Jesus cumpriu a lei em seu lugar. Na cruz, ele sofreu a maldição da lei, mas também te deu a vida. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, para que Jesus te deu a vida? Eu te pergunto, para que Jesus cumpriu a lei em seu lugar? Sabe por que eu termino o meu texto com essa pergunta? Porque muitos acham que a graça de Jesus foi para simplesmente cumprir a lei em nosso lugar e deixar a gente agora de braço cruzado, esperando a hora que Jesus vai voltar do céu. E muitos acham que a vida cristã agora é isso. Ele salvou a gente, livrou a gente do pecado, tirou a gente do inferno, botou um lugarzinho no céu, e agora é assim, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vamos, bora. Meus irmãos, não é isso. Para que Jesus cumpriu a lei em seu lugar? Sabe para quê? Para que agora você possa cumprir a lei em Jesus. Nesse momento, a sua salvação não terminou lá no passado, a sua salvação é desenvolvida. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem realiza em vós tanto querer, executa em vós tanto querer como realizar. A salvação que você recebeu deve ser desenvolvida agora. O seu chamado é se tornar igual a Jesus e almejar no limite mais alto dos padrões de Deus, o ser igual a Cristo. Meus irmãos, se você for olhar o Sermão do Monte, que o Senhor Jesus Cristo deu para nós, Ele disse, eu não vim para abrogar a lei, eu não vim para eliminar a lei, eu vim para cumpri-la. E aí quando Ele cumpre a lei, agora Ele vem e diz para os seus discípulos, e agora vocês também não devem adulterar, não devem matar o seu próximo, não devem falar caluniosamente. Ele reforça a lei. Vocês estão em mim, vocês possuem o perdão dos seus pecados, agora vivam para mim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Foi ele mesmo quem disse. Jonathan Edwards, para te dar exemplo de 2 resoluções que ele fez. Na verdade, não 2 resoluções. O prefácio das resoluções e a primeira das resoluções. Sabe qual que era o prefácio? Olha o que Jonathan Edwards falou no prefácio, antes de botar as 70 resoluções. Ele falou assim, estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que através da sua graça me capacite a cumprir fielmente essas resoluções, enquanto elas estiverem dentro da sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Esse é o prefácio. Graça, porque a gente não é nada. Deus é tudo. Mas ora agora a primeira resolução. E ele botou, inclusive, no intervalo, lembra de ler essas resoluções uma vez por semana. Ele escreveu lá. Aí ele botou assim, primeira, resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado.
durante todo o tempo de minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade afora. Resolvi que farei tudo o que senti ser o meu dever e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que venha enfrentar. Ele foi lá em cima, irmãos. Ele falou, se o chamado é para a glória de Deus, a minha vida inteira vai ser para a glória de Deus. Agora eu empolguei, vou ler a segunda. Resolvi permanecer na busca contínua de novas maneiras para promover as resoluções acima mencionadas. Terceira resolução, resolvi arrepender-me caso um dia eu me torne menos responsável no tocante a essas resoluções, negligenciando uma ínfima parte de qualquer uma delas, e confessar cada falha individualmente que cair em mim. Quarto, resolvi também nunca negar alguma maneira ou coisa difícil, seja no corpo ou na alma, menos ou mais, que leve à glorificação de Deus. Também não sofrê-la se tiver como evitá-la. Quinta, resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. Sexta, resolvi viver usando todas as minhas forças enquanto eu viver. Não vou ler as outras, meus irmãos, mas eu vou fazer assim, ó. Não sei se dá para traduzir isso em palavras. Ele olha para Jesus, ele está em Jesus, e ele quer ser como Jesus. Meus irmãos, não sejamos medíocres. No Evangelho, no reino de Deus, não tem jeitinho brasileiro, só tem jeitinho de Jesus. Viver para a glória dEle, por amor a Ele, em todas as áreas. Meus irmãos, sabe por que eu e você não podemos dar desculpas para não viver para a glória de Deus? Porque Jesus pegou a nossa culpa e botou na cruz com Ele, e o nosso passado agora foi refeito em vida eterna. Não tem desculpa. Você não pode botar a culpa no seu pai, na sua criação. Não, você nasceu de novo em Jesus, e você olha para frente, naquilo que Jesus está fazendo e vai fazer em você. É hora de termos, como meu professor de história falava, firmeza de caráter. Firmeza de caráter. Se quando uma pessoa se diz evangélica hoje em dia, isso tem sido motivo de vergonha, meus irmãos aí afora. Eu sei que alguns se envergonham desse título evangélico. Lembre-se que quando a palavra evangélica surgiu, ela não era motivo de vergonha. Quando a palavra evangélica surgiu, ela era motivo de alegria daqueles que levavam a sério a palavra de Deus e viviam para a glória de Deus. Eu adoraria, nesse momento, redimir a palavra evangélico, meus irmãos. Cansei de me envergonhar dessa palavra. Eu sou um evangélico, que vivo no Evangelho, e você deve ser também. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a botarmos as nossas metas altas em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque toda a graça dele está disponível para você ser igual a Jesus. Amém? Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que nessa manhã você se sinta animado e revigorado nesse chamado cheio de esperança. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o padrão dos fiéis, Cristo Jesus, nos torna padrão nele. Senhor, nós sabemos que de nós e por nós mesmos, só somos motivos de vergonha, de escândalo e de dor. Mas, Senhor, nós te louvamos, porque fomos colonizados por aquele que decidiu não nos explorar, mas habitar em nós. Aquele que nos deu o seu Espírito, aquele que nos deu sua lei, e aquele que prometeu que cuidaria de nós até o dia final, guardaria o nosso depósito e seria conosco. Senhor, é por isso que nós, nessa manhã, rogamos que o Senhor nos ajude a mudar de disposição, a não sermos medíocres, mas nos nivelarmos pelo Senhor Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, em quem reside toda a esperança e toda a convicção. Senhor, ajuda-nos. Queremos ser um povo que te agrada e que te representa bem. Ajuda-nos nessa tarefa. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé, querida igreja,
e vamos cantar esse belo hino, número 200.